Hello, alunos de inglês, boas-vindas a mais uma aula em inglês espetacular. Hoje nós vamos treinar mais uma vez com um exercício chamado Paul. Vamos dar uma olhadinha na história do Paul. E nós vamos também usar aqui a técnica da perspectiva. Como você já sabe, o benefício é que você vai aprender um pouquinho de gramática sem falar de gramática. Eu vou contar a história algumas vezes e aí nas próximas vezes eu vou mudar algo na gramática. Por exemplo, o tempo verbal, a pessoa, o número de pessoas. Dessa forma, você consegue reconhecer intuitivamente as mudanças entre os tempos. Vamos começar? O amigo do Paul, você vê a apóstrofe aqui? O amigo do Paul recomendou que ele visite um clube Toastmasters. Um Toastmaster Club é um clube onde as pessoas podem ir ao palco e falar em público sobre o que quiserem. Então, o amigo dele recomendou ele visite este clube. Na cidade, o Paul estava um pouco hesitante porque um clube de fala pública parecia intimidador. No entanto, ele achou que isso seria uma oportunidade excelente para praticar o seu inglês, conhecer novas pessoas e sair, um phrasal verb aqui, sair da sua zona de conforto. Ele enviou um e-mail para o clube. Ele enviou um e-mail para o clube para arranjar uma visita como um convidado. Quando o dia chegou, ele foi para o clube. On time significa na hora certa. Ele foi pontual. A sessão começou. Ele viu que um dos membros conduziu todas as sessões. A primeira parte era 3 falas preparadas. A fala de abertura, a fala de quê? De abertura, né? The opening speech. A gente gostaria de colocar assim em português, the speech opening, né? A fala de abertura. Mas lembre-se, americanos falam amarelo Camaro. The opening speech title, e aqui tem mais um, ó, o substantivo é esse, não é nem speech. Então, o título da fala de abertura era administrar o seu tempo ou administrando o seu tempo. A segunda fala era a segunda. Aqui, one pode substituir fala para não ter que falar de novo speech, the second speech. Você vai ver muito isso nos textos. O segundo, the second one, então, ou seja, a segunda fala era o que você pode aprender de esperar no aeroporto. E você pode ver aqui waiting, o ing na ação, embora eu traduzi como ela esperar. Você vê aqui essa preposição from, isso te dá a dica que também viria no ing. É uma coisinha que parece estranha e diferente e confunde, mas depois de um tempinho você pega. É só uma coisa natural. Só tem um bocadinho dessas palavras. E a terceira fala era: seja seu próprio médico. As falas eram divertidas, entreteram, né? Aqui tem uma palavra em inglês para eram divertidas, entretenidoras, tipo se essa palavra existisse é o que seria, tá? Então elas entreteram e eram informativas. Após cada fala, havia, there was, duas palavrinhas para dizer havia ou existia uma avaliação desempenhada por um outro membro do clube. Era, duas palavrinhas para era, era, aqui eu tenho que ver
substantivo primeiro, pessoa, coisa, lugar. Então, era feedback, ou seja, retorno, um retorno, um feedback, é um pouquinho de a minha perspectiva sobre alguma coisa que você faz ou do jeito que você é. Um feedback é só um retorno em termos de inteligência ou a minha perspectiva sobre aquele assunto. Então, o feedback foi positivo e construtivo. Você pode chamar de crítica, mas nem sempre o feedback é negativo. Né? Uma crítica positiva, se você considerar crítica como possivelmente positiva ou negativa, então a crítica pode ser traduzida ali como feedback, que ajudou o palestrante a melhorar. A segunda sessão era diferente. Era os temas, topics é temas, tá? Era os temas de mesa. Um cara apresentou o tema. Imagine que você é o presidente dos Estados Unidos e você tem que contar na televisão que houve, there has been, aqui, houve, essas palavrinhas para houve, there has been, contato com alienígenas. Paul era um dos voluntários e mesmo que fosse aqui amedrontador ou assustador, ele teve um monte de diversão. Você vê como os americanos têm diversão aqui, né? He had a lot of fun. Ele teve muita ou um monte de diversão. Após a reunião, o Paul se reuniu com alguns dos membros em um bar próximo da localização do clube. Era um fim perfeito para aquele dia excitante ou animador. Os americanos usam exciting como animador e não tem essa conotação sexual, a não ser que eles sejam implícitos. Tá bom? Agora vamos mudar para o tempo presente. O amigo do Paul recomenda, veja só aqui, terceira pessoa como joga o S, o presente é assim. O amigo do Paul recomenda que ele visite um clube Toastmasters na cidade. O Paul está um pouco hesitante, porque um clube de fala pública parece intimidador. No entanto, ele pensa que isso será uma oportunidade excelente para praticar o seu inglês, conhecer novas pessoas e sair da sua, get out, sair da sua zona de conforto. Ele envia um e-mail para o clube para arranjar uma visita como um convidado. Quando o dia chega, ele chega no clube na hora certa. Você vê, quando o dia vem, tá? Se você quiser traduzir ao pé da letra, quando o dia vem, que eu coloquei chega, porque é o mais próximo do português. Mas aqui a diferença entre as duas, você viu duas palavras diferentes que eu traduzi meio que igual. Então aqui é, quando o dia vem, ele chega ao clube na hora certa. A sessão começa e ele vê que um dos membros conduz todas as sessões. A primeira parte é 3 falas preparadas. A primeira fala, o título, você vê como muda a interpretação? O título da primeira fala é Administrando o seu tempo. A segunda fala é o que você pode aprender de esperar no aeroporto. O que você pode aprender esperando, né? Você não precisa decidir esperando no aeroporto. E a terceira fala é: seja seu próprio médico. As falas são divertidas, entretêm e são informativas. Após cada fala, há
há uma avaliação desempenhada por outro membro do clube. É um feedback positivo e construtivo que ajuda o palestrante a melhorar. A segunda sessão é diferente. Os temas da mesa. Um cara apresenta o tema. Imagine que você é o presidente dos Estados Unidos e você tem que entrar na televisão para falar que houve um contato com alienígenas. Você tem que contar na televisão que houve contato com alienígenas. Paul é um dos voluntários e, mesmo que seja assustador, ele tem um monte de diversão, ou ele se diverte bastante. Após a reunião, o Paul se reúne com alguns dos membros em um bar próximo da localização do clube. É um fim perfeito para este dia animador. Na maioria das vezes eu interpreto o exciting com animador, a não ser que seja alguma coisa sexual, beleza? Então é isso, você agora aprendeu a tradução, vamos fazer o shadowing. E aqui nós vamos ler ao mesmo tempo comigo. Você pode aguardar, ouvir primeiro e depois pular nas partes que você tem confiança, até você pegar tudinho. Paul's friend recommended he visit a Toastmasters club in the city. Paul was a bit hesitant because a public speaking club seemed intimidating. However, he thought it would be an excellent opportunity to practice his English, meet new people, and get out of his comfort zone. He sent an email to the club to arrange a visit as a guest. When the day came, he got to the club on time. The session began. He saw that one of the members conducted all the sessions. The first part was 3 prepared speeches. The opening speech title was Managing Your Time. The second one was What You Can Learn from Waiting at the Airport. And the third one was Be Your Own Doctor. The speeches were fun, entertaining, and informative. After each speech, there was an evaluation performed by another member of the club. It was constructive and positive feedback that helped the speaker to improve. The second section was different. It was the table topics. A guy presented the topic. Imagine you are the President of the United States, and you have to tell on TV there's been contact with aliens. Paul was one of the volunteers, and although it was frightening, he had a lot of fun. After the meeting, Paul met some of the members at a bar near the club location. It was a perfect end for that exciting day. Ok, vamos mudar agora para o presente. Paul's friend recommends he visit a Toastmasters club in the city. Paul is a bit hesitant because a public speaking club seems intimidating. However, he thinks it will be an excellent opportunity to practice his English, meet new people, and get out of his comfort zone. He sends an email to the club to arrange a visit as a guest. When the day comes, he gets to the club on time. The session begins. He sees that one of the members conducts all the sessions. The first part is 3 prepared speeches. The first speech title is Managing Your Time. The second one is What You Can Learn from Waiting at the Airport. And the third one is Be Your Own Doctor. The speeches are fun, entertaining, and informative. After each speech, there is an evaluation performed by another member of the club. It's constructive and positive feedback that helps the speaker to improve. The second section is different. It's the table topics. A guy presents the topic. Imagine you are the President of the United States, and you have to tell on TV there's been contact with aliens. Paul is one of the volunteers, and although it's frightening, he has a lot of fun. After the meeting, Paul meets some of the members at a bar near the club location. It is a perfect end for this exciting day.
É isso completa mais uma aula, mais um treino de perspectivas, hoje com a aula do Paul. Como você pode ver, essas aulas ajudam você a fixar a gramática sem a gente ter que trocar um papo chato sobre gramática. Então, espero que você tenha curtido, mais aulas estão chegando e até a próxima aula. Continue praticando.